Ele não ouvia a voz do próprio filho havia meses. E não era porque Daniel, com 10 anos, não pudesse falar, era porque ele simplesmente não queria mais. Desde o acidente que tirou a vida da mãe e deixou o menino paraplégico, Eduardo Campos passou a existir no piloto automático. Engenheiro, dono de uma pequena construtora em Curitiba, Eduardo se tornou um homem duro, ausente, engolido pela culpa e pela dor. Trocou conversas por e-mails, abraços por planilhas e passou a acreditar que o tempo curaria tudo sozinho. Mas o tempo só aprofundava os silêncios naquela casa espaçosa, onde Daniel era cuidado por enfermeiras, terapeutas e babás que pareciam estar sempre de passagem, como se o menino fosse apenas mais uma tarefa na rotina de cuidados. O pai, que deveria ser o porto seguro, era só mais uma sombra fechada atrás das portas do escritório ou desaparecida nos canteiros de obras. Se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. As babás mudavam com a mesma frequência que as toalhas de mesa da cozinha. Nenhuma conseguia permanecer por muito tempo. Algumas desistiam após a primeira semana, ao perceberem que Daniel não respondia a nenhum estímulo. Outras pediam demissão sem dar explicações, abaladas por aquele silêncio carregado de dor. Até que, numa terça-feira chuvosa, chegou Tainá Rodrigues. Tinha 29 anos, um diploma em Educação Física e uma mochila surrada nas costas. Morava em Colombo, na região metropolitana, e pegava 2 ônibus todos os dias para chegar. Não tinha especializações em terapia ocupacional, nem experiência com crianças com deficiência. Mas o que ela carregava, ninguém via no currículo. Uma gentileza firme, uma paciência que não cobrava retorno imediato e um jeito de olhar que fazia até o mais calejado se sentir visto. Desde o primeiro dia, Tainá não tentou quebrar o silêncio de Daniel. Apenas sentou perto dele, colocou uma música leve no celular e ficou ali. Sem perguntas, sem forçar contato, só presença. Os primeiros dias seguiram assim, silêncio. Daniel não a olhava nos olhos, tampouco respondia aos bons dias tímidos que ela soltava todas as manhãs. Tainá respeitava, sabia que há dores que não cedem à força, e sim ao tempo. Ela colocava músicas suaves enquanto organizava o quarto dele. Às vezes deixava um livro colorido ao alcance. Outras vezes apenas sentava-se no chão com um caderno e desenhava, sem esperar participação. Aos poucos, o menino passou a notar sua presença. Virava o rosto quando ela se movia, acompanhava seus passos com os olhos, mas ainda sem palavras. Tainá comemorava por dentro cada microgesto, cada respiro que parecia menos pesado. Ela sabia que estava plantando algo ali e que o tempo, mesmo sendo cruel, também podia ser fértil. Foi em uma tarde fria que tudo mudou. Tainá estava limpando os brinquedos esquecidos numa prateleira quando Daniel, de forma quase sussurrada, pediu uma música. Ela parou, virou-se devagar, surpresa e atenta. "Only Time", de Enya, disse ele com a voz embargada. Ela nem pensou 2 vezes. Pegou o celular e colocou a música para tocar. Daniel fechou os olhos. 2 lágrimas escorreram. Depois, ele olhou para ela e murmurou: "Ela me fazia dançar assim, só com os braços." Era da mãe que ele falava. Tainá entendeu sem precisar de mais nada. Sentou-se na frente dele, estendeu as mãos e, sem dizer uma palavra, começou a dançar com ele no ar, usando apenas os braços. Pela primeira vez, o quarto parecia ter vida, e pela primeira vez, Daniel chorou. Não de dor, mas de saudade. E essa diferença, Tainá sabia, era o início da cura. Depois daquele dia, a rotina ganhou outra cor. Tainá começou a levar pequenas caixas de som, fitas coloridas, objetos sensoriais. Nunca forçava, apenas deixava por perto. Daniel, aos poucos, passou a reagir, às vezes com um sorriso tímido, outras vezes com uma piadinha escrita em um bilhete deixado sobre a mesa.
Era como se um botão tivesse sido apertado dentro dele. E toda vez que Eduardo chegava em casa, geralmente tarde, exausto, carregando as frustrações do trabalho, o filho já estava dormindo. Ele não sabia que algo estava mudando. Não percebia os passos dançantes, os desenhos deixados na porta da geladeira, nem os risos abafados que escapavam do quarto. Para Eduardo, tudo seguia igual, só que não estava. Até que em uma tarde, ele voltou mais cedo. Uma reunião foi cancelada e ele decidiu ir direto para casa. Quando abriu a porta, estranhou o som que vinha do andar de cima. Uma música animada, palmas, risos, subiu em silêncio. Ao chegar na porta entreaberta do quarto do filho, parou. Lá dentro, Daniel movimentava os ombros, sorria, enquanto Tainá dançava ao seu lado, fazendo passos exagerados de reggaeton. "Bora dançar, professor?" ela dizia, brincando. O menino ria. Eduardo ficou parado, como se tivesse levado um soco no peito. Aquela imagem quebrou algo dentro dele. O filho que ele acreditava perdido estava ali, vivo, rindo, dançando, e ele não fazia parte daquilo. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Repassava a cena na cabeça como um filme. Daniel sorrindo, se movimentando, rindo com alguém que ele mal conhecia. Como isso era possível? Por que com ele nunca acontecia? A culpa o engoliu como uma onda pesada. Pela primeira vez em muito tempo, ele se permitiu pensar sobre o que havia feito, ou deixado de fazer, desde o acidente. Chorou em silêncio, no escuro da sala, sentado no sofá com um copo de uísque intacto na mão. Lembrou da esposa, da promessa de cuidar de Daniel e da forma como falhou todos os dias, fingindo que o trabalho era o suficiente. E então, pela primeira vez, ele quis conhecer aquela mulher, a cuidadora, a tal Tainá. No dia seguinte, esperou Tainá na cozinha. Ela se assustou ao vê-lo ali, tomando café, calmo. Ele a cumprimentou com um aceno e um bom dia, quase murmurado. Ela respondeu com gentileza, sem baixar os olhos, mas sem se impor. Eduardo observou. Viu que ela não usava maquiagem, que tinha olheiras fundas, mas os olhos dela carregavam uma paz inquieta, como quem já tinha vivido o bastante para saber que pressa não resolve nada. Ele perguntou como Daniel estava. Ela respondeu com honestidade. Melhor, tá rindo mais, se soltando aos poucos. E antes que ele dissesse qualquer outra coisa, ela completou. Mas ainda sente muita falta dela. Eduardo engoliu seco. Ela falava da Ju, mãe do menino. E naquele instante, ele entendeu que aquela mulher enxergava além da dor. Ela via o que ninguém mais via. Tainá passou a fazer parte da rotina com uma naturalidade que ninguém previu. Daniel a esperava com ansiedade. E quando ela chegava, o ambiente inteiro mudava. O menino escrevia bilhetes com perguntas engraçadas, mostrava vídeos no tablet, pedia músicas específicas. Começou até a comer melhor. Os profissionais da clínica notaram a mudança. E Eduardo, mesmo ainda sem saber como lidar com aquilo, começou a chegar um pouco mais cedo. Às vezes, observava de longe. Outras, apenas ouvia o som do riso do filho ecoando pela escada. Aos poucos, a presença dele voltava. Ainda tímida, ainda marcada pela dor, mas voltava. E isso tinha um nome, Tainá. Mas foi justamente quando tudo parecia engrenar que a tempestade caiu. Uma vizinha, daquelas que vivem com o celular na mão e o dedo rápido no julgamento, filmou de longe uma das danças entre Tainá e Daniel. O vídeo mostrava o menino na cadeira, mexendo os ombros, enquanto Tainá dançava ao lado, incentivando-o com brincadeiras e sorrisos. Era uma cena de amor e cuidado, mas a legenda escrita por ela dizia outra coisa. Babá debocha de criança deficiente enquanto o pai trabalha. Em poucas horas, a postagem explodiu no Facebook. Ganhou compartilhamentos, comentários de ódio, julgamentos apressados. Capturas de tela chegaram até os grupos da escola de Daniel. A construtora de Eduardo recebeu e-mails agressivos, mensagens questionando sua conduta. A casa mergulhou num clima de tensão que nem o sol parecia atravessar. Tainá soube da postagem por uma amiga que a marcou no vídeo. Ela não entendeu de imediato. Achou que fosse uma homenagem.
Mas ao clicar, sentiu o chão sumir sob os pés. Leu os comentários, as acusações, os julgamentos de pessoas que nunca a viram na vida. Chamaram-na de irresponsável, debochada, oportunista. Disseram que ela usava a deficiência do menino para ganhar atenção. Os prints começaram a circular, chegaram em grupos de mães, de terapeutas, até colegas de faculdade começaram a comentar. O celular dela não parava de vibrar, mas o que doía não era o ódio. Era a sensação de injustiça, de impotência. Ela sabia o que tinha feito por Daniel. Sabia o quanto aquele menino estava se abrindo, respirando melhor, sorrindo. Mas agora era como se tudo fosse desfeito com um vídeo de 30 segundos mal interpretado. E ela, que nunca teve medo de ônibus lotado, de falta de dinheiro, de madrugar para trabalhar, agora tinha medo de sair na rua. Eduardo ficou sabendo poucas horas depois. Recebeu o link do vídeo por um grupo de colegas do setor de construção. No início não entendeu. Achou que fosse alguma brincadeira sem importância, mas ao assistir, seu coração gelou. Não pelo conteúdo em si, mas por perceber o quanto a imagem podia ser distorcida. Era o momento mais bonito que ele tinha visto do filho nos últimos anos, e agora aquilo estava sendo transformado em piada cruel, em ataque. Congelou. Não sabia o que fazer. Seu instinto empresarial mandava se afastar, proteger a imagem da empresa, a reputação. Mas seu lado humano, aquele que há muito estava adormecido, queria gritar, queria ir à casa da vizinha, exigir desculpas, queria proteger Tainá, mas no meio do caos fez o que sempre fazia, se calou, subiu para o quarto, se trancou e tentou fingir que aquilo não estava acontecendo, até que na manhã seguinte algo finalmente o tirou do torpor. Era cedo, o sol ainda nem tinha tocado a varanda quando Eduardo abriu o tablet de Daniel, deixado sobre a mesa da sala. Não sabia exatamente por que fez isso, talvez por inquietação, talvez buscando entender o que o filho pensava em meio àquilo tudo. Ao desbloquear, encontrou uma pasta de nome simples, T. Curioso, clicou. Dentro dela estavam dezenas de imagens, emojis trocados, bilhetes digitalizados, pequenos vídeos onde Tainá ensinava coreografias com delicadeza e áudios, alguns curtos, outros apenas com risos. Mas um deles em especial fez Eduardo desabar. Era a voz de Daniel, ainda frágil, dizendo: "Você me devolveu o riso, sabia?" Não havia entonação forçada, nem roteiro. Era puro, sincero, rasgando a alma de quem ouvisse. Eduardo colocou o tablet sobre o colo e levou as mãos ao rosto. Ficou ali por minutos, sem conseguir falar, nem respirar direito. Era como se o mundo estivesse cobrando dele algo que ele adiou por tempo demais. Naquela mesma manhã, ele se trancou no escritório, ligou a câmera do notebook e começou a gravar. Não havia roteiro nem preparo. Só olhos marejados e um coração que, pela primeira vez em anos, se permitia sentir sem máscaras. Essa mulher salvou meu filho e salvou o que sobrou de mim. As palavras saíam trêmulas, mas firmes. Ele contou da dor de perder a esposa, da culpa, do abandono emocional em que mergulhou. Contou como Daniel se fechou, como nenhuma babá conseguia chegar perto e como, de repente, uma mulher simples, sem pose, sem holofotes, com paciência e coragem, reconectou o filho com a vida. Eduardo anexou no vídeo fotos, bilhetes, os áudios do tablet, mostrou a verdade como ela era, sem cortes, e postou nas redes. Em poucos minutos, os comentários começaram a aparecer. Em 1 hora, já eram centenas. Em 3, milhares. A verdade, enfim, começava a ter voz. A reação ao vídeo de Eduardo foi imediata. Diferente do ódio espalhado na postagem original, agora os comentários vinham carregados de emoção, empatia e, principalmente, arrependimento. Muitas pessoas que tinham julgado Tainá sem saber começaram a se retratar. Outras, que jamais haviam comentado nada, compartilharam experiências parecidas, histórias de filhos com deficiências, perdas, reconstruções. "Essa babá é um anjo", dizia um comentário com centenas de curtidas. "Chorando com esse vídeo.
Que homem, que coragem, dizia outro. Em poucas horas, a maré virou. Tainá, que estava trancada no quarto da mãe, encolhida na cama sem conseguir comer, começou a receber mensagens de apoio, colegas antigos, professoras, até desconhecidos. Alguém chegou a enviar um vídeo onde Daniel aparecia dançando com ela, mas agora com a legenda correta. A mulher que trouxe meu filho de volta. Ela assistiu, em silêncio, e chorou, mas não de tristeza. Chorou por sentir que pela primeira vez alguém acreditava nela. Eduardo não parou por aí. Reuniu provas, prints dos ataques e entrou com um processo formal contra a vizinha que havia feito a postagem difamatória. Consultou advogados, decidiu bancar tudo. Não por vingança, mas por justiça. Sabia que calar aquela mulher era também proteger outras Tainás que diariamente eram julgadas por olhares apressados e dedos cruéis. Paralelamente, decidiu regularizar a contratação de Tainá. Plano de saúde completo, vínculo empregatício, férias, direitos. Chamou-a para conversar, não como patrão, mas como alguém que devia muito. Eu fui cego, Tainá, e você viu tudo, mesmo no escuro. Ela não respondeu de imediato, apenas assentiu, com os olhos marejados. Eduardo então fez algo inesperado. Anunciou dentro da própria construtora a criação de um novo programa, um núcleo de inclusão e acessibilidade voltado para projetos que considerassem crianças com deficiência, mães solo e profissionais invisíveis que transformam vidas sem jamais serem notados. A iniciativa repercutiu além do círculo íntimo de Eduardo. A imprensa local divulgou o caso. Sites de notícias compartilharam o vídeo e a história por trás dele. Construtor de Curitiba emociona ao contar como babá salvou seu filho do silêncio. O título rodou o país e, junto com ele, uma onda de apoio cresceu. Profissionais da saúde, educadores, mães de crianças com deficiência passaram a mencionar a importância de reconhecer cuidadores afetivos como Tainá. Ela foi procurada por terapeutas, instituições, até programas de televisão, mas recusou tudo. Preferia o silêncio da sua missão à exposição da fama. Eu só quero continuar dançando com o Daniel, disse a uma jornalista que insistia em uma entrevista. E assim ela seguiu, sem palco, mas com luz própria. O que ninguém esperava era que, no meio de tudo isso, surgisse um convite inesperado vindo de um lugar que ela jamais imaginou. A escola de Daniel, antes omissa e neutra, decidiu promover um evento de inclusão, um festival de talentos com participação de alunos com deficiência. Eduardo foi convidado para falar, mas preferiu recusar, indicou Tainá. A diretora hesitou no início, preocupada com repercussões, mas cedeu. Quando o dia chegou, a quadra da escola estava cheia. Pais, alunos, professores, curiosos. Era um evento simples, mas carregado de significado. E então chegou a hora da turma de Daniel. Ao som de Only Time, ele entrou no palco empurrado por colegas com a cadeira adaptada. Vestia uma camisa branca com detalhes azuis, os braços levantados no ar. Atrás dele, Tainá. Calmamente, ela se posicionou ao lado, segurou suas mãos e começou a dançar. Os movimentos eram pequenos, sutis, mas profundos. Daniel sorria, e quando o refrão chegou, ele próprio liderou os gestos com os braços olhando para o alto. A plateia silenciou. Algumas mães choravam. Eduardo, sentado na fileira da frente, não conseguia se mover. Eduardo assistia em silêncio. Não gravou com o celular, não tirou fotos. Apenas viveu aquele momento. Cada movimento do filho parecia uma carta de amor não escrita. Uma cicatriz transformada em dança. Ao final da apresentação, Daniel olhou para Tainá e sussurrou algo que só ela ouviu. Ela sorriu, segurou firme a mão dele e os dois se curvaram discretamente. A plateia explodiu em aplausos. Alguns levantaram, outros não conseguiam parar de chorar. Era mais do que uma apresentação. Era um milagre cotidiano, acontecendo diante dos olhos de todos. Após o evento, Eduardo caminhou até os bastidores. Encontrou Tainá abraçando Daniel, os dois ainda emocionados. Ele se aproximou devagar, tirou um envelope do bolso do paletó e entregou a ela. É do Daniel, disse. Ela olhou surpresa,
Abriu com cuidado e encontrou um bilhete com a caligrafia trêmula do menino. Agora eu danço por mim, e por ela também. A frase era simples, mas doía de tão bonita. Eduardo segurou o choro. Tainá não conseguiu evitar. Deixou uma lágrima escorrer, limpou discretamente com a manga da blusa e abraçou o menino de novo. A partir daquele dia, algo mudou definitivamente. Tainá não era mais a cuidadora de Daniel. Era parte da família. Era a pessoa que reconectou pai e filho. Eduardo passou a buscá-la para conversar, pedir opinião, saber como se comunicar melhor com o filho. Participava das sessões de fisioterapia, aparecia nas reuniões da escola, preparava o café da manhã aos domingos. Não era mais sobre recompensar Tainá. Era sobre reconhecer a própria ausência e decidir ser melhor. Com o tempo, Daniel passou a fazer vídeos curtos sobre sua rotina, com legendas e trilha sonora. Tainá ajudava. Eles criaram um canal pequeno, mas cheio de vida. E ali, em cada postagem, havia algo que nenhuma legenda conseguia explicar. A prova de que amor, paciência e respeito podem reescrever qualquer história. Com o passar dos meses, o que antes era apenas um laço de cuidado, virou um elo de transformação mútua. Daniel, agora mais comunicativo, passou a participar de grupos de inclusão infantil, escrever pequenos textos sobre suas emoções, contar para outras crianças como superou o medo de falar e o luto silencioso. Tainá o acompanhava em tudo, mas nunca como protagonista. Ela preferia o bastidor, o silêncio que ensina, o gesto que acolhe sem precisar de palco. Eduardo, por sua vez, passou a rever todas as áreas da sua vida. Reduziu a jornada de trabalho, treinou lideranças mais humanas na empresa e passou a investir parte dos lucros em um novo projeto social. Uma ONG para capacitar cuidadores de crianças com deficiência, principalmente mulheres como Tainá. Ele entendeu que retribuir não era favor, era dever de quem tinha despertado tarde demais. Mas ainda há tempo de mudar. A vida não se transformou num conto de fadas. Ainda havia noites difíceis, dores que voltavam sem aviso, crises silenciosas que nenhum vídeo registrava. Mas agora eles não enfrentavam mais isso sozinhos. A relação entre Eduardo e Tainá continuava profissional, mas havia algo ali mais forte do que qualquer contrato. Respeito genuíno, parceria afetiva. Daniel, por sua vez, chamava-a de tia Tainá, com a mesma naturalidade com que sorria ao vê-la. Em uma de suas apresentações escolares, escreveu em um cartaz: "Família é quem dança com você mesmo quando a música para." A frase rodou a escola, ganhou elogios de professores, virou mural na sala de inclusão. E Eduardo, toda vez que passava pelo mural, parava por alguns segundos, como quem revisita o próprio passado e entende que, apesar de tudo, foi perdoado. Não por palavras, mas por gestos. Porque às vezes, ser pai é justamente aprender a dançar no tempo do outro. Certo domingo, durante um almoço, tranquilo no quintal, Eduardo observava Tainá e Daniel jogando uno sobre a toalha xadrez. Era uma tarde ensolarada e, pela primeira vez em anos, não havia pressa, compromissos, celulares tocando. Apenas o som das cartas, risadas e o vento leve batendo nas folhas da jabuticabeira. Eduardo se pegou sorrindo sozinho. Pensou em como tudo havia mudado. Ele, que antes mal conseguia olhar para o filho sem sentir dor, agora ria das mesmas piadas. Que antes evitava aniversários, agora estava planejando uma festa temática com pista de dança adaptada. A vida não ficou mais fácil, mas ficou mais viva. E isso ele sabia, era obra daquela mulher que chegou de mochila surrada e olhar firme. Às vezes, Tainá olhava para ele e sorria com cumplicidade. Não diziam nada, mas sabiam que estavam juntos naquela travessia. Na festa de 11 anos de Daniel, a casa se encheu como não acontecia desde o velório da mãe. Amigos da escola, colegas do projeto de inclusão, vizinhos, até a diretora compareceu. Havia um bolo enorme com cobertura azul, docinhos em potinhos rotulados por Daniel e uma playlist escolhida por ele e Tainá.
Mas o momento mais marcante aconteceu quase no fim, quando Daniel pediu o microfone. Todos se calaram. Ele, com voz ainda tímida, mas firme, disse: "Essa festa é para mim, mas o presente é para ela." E então chamou Tainá ao centro. Entregou a ela uma caixa pequena. Ao abrir, ela encontrou uma pulseira artesanal com um pingente de coração azul e uma plaquinha: "Obrigada por me ensinar a dançar quando eu só sabia me esconder." O silêncio foi quebrado por aplausos emocionados. Eduardo, parado ao fundo, só conseguia pensar em como o amor pode, de fato, recomeçar, mesmo depois da perda, mesmo depois do luto. Naquela noite, após todos irem embora, a casa ficou em silêncio. Daniel já dormia, com o rosto sereno e uma leve mancha de brigadeiro no queixo. Eduardo recolhia os copos quando passou pela sala e viu Tainá sentada sozinha, olhando para o vazio, ainda com a pulseira no pulso. Ele se aproximou devagar, ofereceu uma taça de vinho e se sentou ao lado. Por alguns minutos, nenhum dos dois disse nada. Era um silêncio confortável, daqueles que só existe entre pessoas que se reconhecem sem precisar se explicar. Então, Eduardo falou: "Eu devia ter agradecido muito antes." Tainá sorriu, sem tirar os olhos da pulseira. "Você não devia nada, só precisava estar aqui." Ele assentiu, emocionado. Entendeu que ela não havia feito aquilo esperando recompensa. Havia feito porque era quem era, porque enxergava, porque sentia. E naquele instante, ele soube que nunca mais seria o mesmo. A partir daquela conversa, a relação entre eles ganhou um tom mais íntimo, sem jamais perder o respeito. Não havia promessas, nem idealizações, apenas cuidado mútuo. Eduardo passou a reparar em detalhes antes despercebidos. Como Tainá sempre lavava as mãos antes de tocar em Daniel. Como ajeitava os fios de cabelo atrás da orelha quando estava nervosa. Como falava baixo quando o menino se cansava. E Tainá, por sua vez, passou a ver em Eduardo um homem que estava, enfim, se reconstruindo. Um pai que queria aprender, mesmo tarde, que aceitava errar, mesmo carregando culpas antigas, que perguntava, que escutava, que abraçava, ainda com um jeitão duro, mas agora presente. O afeto entre os três foi se tornando cotidiano. Um bilhete na geladeira, um café servido em silêncio, uma mão estendida no corredor. Nada grandioso, mas tudo absolutamente transformador. Certa tarde, Daniel teve uma crise emocional após um exame médico. O procedimento foi simples, mas bastou para despertar nele lembranças do hospital onde viu a mãe pela última vez. Voltaram os tremores, o choro contido, os olhos perdidos. Tainá correu ao seu encontro, sentou-se no chão da clínica ao lado da cadeira de rodas e simplesmente ficou ali. Não perguntou nada, só segurou sua mão, como já havia feito tantas vezes. Eduardo chegou minutos depois, preocupado. Ao ver a cena, sentiu o estômago apertar, não por desespero, mas por um tipo de gratidão que não cabia nas palavras. Pela primeira vez, ele se ajoelhou também, pegou a outra mão do filho e disse com a voz trêmula: "Eu tô aqui, filho. Você não tá sozinho." Daniel não respondeu com palavras. Apenas encostou a cabeça no ombro de Tainá e segurou com mais força a mão do pai. Ali, naquele chão de clínica, nasceu uma nova família. A psicóloga da escola, que acompanhava o caso de Daniel desde o acidente, notou a diferença. Em um relatório enviado meses depois, escreveu: "A evolução do aluno não se deu apenas por terapias ou estímulos cognitivos. Foi a presença emocional contínua de Tainá e a reaproximação afetiva com o pai que mudaram o quadro." Eduardo leu o relatório como quem lê uma carta de libertação. Percebeu o quanto havia se ausentado, o quanto havia terceirizado o amor, achando que o cuidado técnico bastava. E ali, com aquele papel em mãos, prometeu a si mesmo que nunca mais deixaria Daniel para depois. Começou a participar de rodas de pais, se aproximou de outras famílias com crianças com deficiência, passou a doar tempo, e não só dinheiro, a projetos sociais. Inspirado por Tainá, entendeu que presença cura mais do que qualquer remédio, e que ouvir
Realmente ouvir é o gesto mais revolucionário que um homem pode aprender. Com o tempo, a casa que antes parecia um mausoléu silencioso passou a ter vida nos detalhes. Plantas novas surgiram na varanda, desenhos de Daniel ocupavam a parede da sala e pequenos projetos de culinária aos sábados se tornaram tradição. Tainá ensinava receitas simples, pão de queijo, brigadeiro, biscoito de polvilho, e Daniel escolhia os ingredientes, mesmo que nem sempre fossem os certos. Eduardo, antes avesso à cozinha, aprendeu a fazer café com canela e panqueca com banana. O riso voltou a ser música ambiente. Certo dia, ao ver os dois dançando descalços na cozinha, ele pegou o celular e filmou. Postou em silêncio, sem legenda. Em poucas horas, o vídeo viralizou novamente, mas, dessa vez, não por polêmica, e sim por ternura. Centenas de comentários diziam: "É isso que o mundo precisa ver." E Eduardo, ao ler cada mensagem, sentia que, enfim, estava fazendo algo certo. Aos poucos, a história deles virou referência. Escolas da região começaram a convidar Tainá para falar sobre inclusão real, aquela que começa em casa, no dia a dia, no respeito pelos tempos de cada um. Eduardo passou a palestrar em eventos de engenharia sobre acessibilidade nos projetos. Não como especialista técnico, mas como pai que entendeu, na dor, o que significa viver num mundo que ignora a diferença. Daniel foi convidado para fazer parte de uma comissão mirim de acessibilidade na prefeitura e aceitou com orgulho. "Quero ajudar outros meninos que não conseguem dizer o que sentem", disse ele. Aquilo emocionou até o vereador. E tudo isso, toda essa transformação, nasceu de um gesto simples. Alguém que escolheu ficar quando todos iam embora. Alguém que não tentou consertar, mas apenas estar. E assim, o ciclo de cura foi se espalhando, da casa para o bairro, do bairro para a cidade. Num fim de tarde, enquanto organizavam os brinquedos antigos de Daniel para doação, ele encontrou um carrinho quebrado que guardava desde antes do acidente. Ficou alguns segundos em silêncio, olhando para o brinquedo com expressão distante. Tainá percebeu. Sentou-se ao lado dele e perguntou baixinho: "Quer guardar esse?" Daniel balançou a cabeça negativamente. "Pode doar, já não preciso, mas fingir que sou quem eu era." A frase cortou o ar como uma lâmina suave, mas profunda. Eduardo, que ouvia da porta, sentiu o coração apertar. Aproximou-se, agachou ao lado do filho e disse: "E quem você é agora?" Daniel olhou para ele, depois para Tainá e respondeu com firmeza: "Alguém que dança com os braços e não tem mais medo do espelho." A resposta era mais do que um símbolo de superação. Era um manifesto de aceitação. E naquele instante, Eduardo entendeu. O menino havia se tornado inteiro de novo, diferente, mas inteiro. A pulseira que Tainá ganhara no aniversário de Daniel nunca saía do pulso. Ela a usava com orgulho, como quem carrega um troféu invisível. Em uma de suas visitas ao novo projeto de inclusão promovido por Eduardo, uma jovem cuidadora se aproximou dela e disse: "Eu segui nessa área por sua causa. Vi sua história num vídeo e nunca mais parei de acreditar que posso fazer diferença." Tainá sorriu, emocionada. Percebeu naquele instante que sua presença havia ultrapassado a casa, os muros, as redes sociais. Ela havia tocado outras vidas. Inspirado por isso, Eduardo encomendou uma pequena coleção de pulseiras iguais com a mesma frase gravada. Chamou de Círculo do Cuidado. Entregou para cada cuidadora envolvida no projeto, dizendo: "Vocês também dançam com quem só sabe se esconder, e isso muda tudo." Era sua forma de perpetuar o gesto de Daniel e de honrar a mulher que o ensinou a amar sem pressa. A chegada do fim do ano trouxe consigo a cerimônia de encerramento escolar. Seria uma apresentação simples, com falas dos alunos, exibição de trabalhos e entrega simbólica de certificados. Mas para Daniel era especial. Ele havia sido escolhido para ler um pequeno texto de agradecimento em nome da turma. Os professores, cientes da sua trajetória, sugeriram que ele tivesse uma acompanhante ao lado, caso ficasse nervoso. Daniel recusou. Disse que queria falar sozinho.
Tainá, ao saber, ficou apreensiva, mas não demonstrou. No dia do evento, vestiu uma camisa branca e sentou-se discretamente nas últimas cadeiras. Eduardo, de terno claro, mal conseguia conter a emoção. Quando o nome de Daniel foi chamado, o silêncio se instalou. Ele entrou com a cadeira motorizada, parou diante do microfone e respirou fundo. Sua voz, ainda frágil, ecoou clara. Aprendi que coragem não é não ter medo, é dançar mesmo tremendo. E se hoje estou aqui, é porque alguém acreditou em mim quando nem eu acreditava. A fala foi curta, mas ninguém saiu ileso. Alguns professores choraram abertamente, colegas o aplaudiram de pé. E Tainá segurava o choro como quem segura uma avalanche com as mãos. Após a cerimônia, Daniel desceu do palco e foi direto até ela. Estendeu a mão, como faziam nas danças, e disse: "Quer dançar comigo só mais uma vez?" Ela não hesitou. Levantou-se, segurou suas mãos e, ali mesmo, no meio da quadra, os dois começaram a repetir os passos que tantos corações já conheciam. O silêncio foi substituído por uma música suave que alguém colocou no som da escola. Eduardo, observando de longe, sorriu com os olhos marejados. Naquele momento, tudo fazia sentido. A dor, a perda, o medo, o silêncio. Tudo havia sido caminho para aquele reencontro. E ali, no meio da quadra escolar, ele entendeu o que significa realmente renascer. Não é apagar o passado, é dançar com ele. Os dias seguintes ao encerramento escolar foram tranquilos, cheios de visitas a parques, sessões de cinema em casa e risadas espontâneas no café da manhã. A família, agora formada por laços de escolha e afeto, respirava leveza. Eduardo, que antes usava palavras como eficiência e resultado, agora falava de tempo, presença e amor. Tainá, por sua vez, seguia com seus turnos, mas já não era só cuidadora. Era conselheira, parceira, apoio. Daniel, mais confiante, passou a escrever pequenas crônicas sobre a vida, muitas delas inspiradas nas conversas que escutava entre Tainá e o pai. Uma delas começava assim: "Às vezes, a vida quebra as nossas pernas, para que a gente aprenda a dançar com os braços." Eduardo imprimiu e colou no mural do escritório da construtora. Sempre que algum funcionário novo entrava, ele apontava para o papel e dizia: "Isso aqui é o que guia a gente agora." E era mesmo. No início do verão, Eduardo organizou uma pequena confraternização em sua casa para celebrar o primeiro ano do projeto de inclusão da construtora. Convidou funcionários, cuidadores parceiros e algumas famílias beneficiadas. O quintal foi decorado com bandeirinhas coloridas, uma lona para sombra e música ambiente cuidadosamente escolhida por Daniel e Tainá. Durante o evento, um pai emocionado segurou Eduardo pelo braço e disse: "Obrigado por enxergar a gente. Isso aqui, isso muda vidas." Eduardo sorriu com humildade. Olhou para Tainá, que conversava com uma mãe ao lado de Daniel, e respondeu: "Quem enxergou foi ela. Eu só abri os olhos." A festa seguiu leve, bonita, humana. Ao final, Daniel fez questão de cantar uma música simples no microfone. A voz dele tremia, mas o coração era firme. Quando terminou, todos aplaudiram. E Tainá, como sempre, foi até ele, pegou sua mão e disse: "Você já não precisa mais de música para dançar." Com o passar dos meses, os papéis que pareciam definidos no início, patrão, cuidadora, paciente, dissolveram-se em algo mais fluido, mais humano. Eduardo já não chamava Tainá apenas pelo nome. Às vezes era nossa luz, outras vezes apenas Ti. Daniel, por sua vez, escrevia pequenos bilhetes para ela, como se escrevesse para uma tia querida. "Ti, você acha que o céu tem pista de dança?" Ou "Hoje sonhei que você era uma estrela que sabia cantar." A casa, antes marcada por memórias dolorosas, agora pulsava afeto. Até os cômodos pareciam respirar diferente. As plantas cresciam mais verdes. O piano antigo, herança da mãe de Daniel, foi afinado. E numa noite especial, Daniel pediu que colocassem Only Time de novo. Tainá hesitou, mas ele insistiu. Quando a música começou, ele ergueu os braços, olhou para o pai e disse: "Dessa vez quero dançar com vocês dois."
Eduardo não conteve as lágrimas. Se aproximou, segurou uma das mãos do filho, enquanto Tainá segurava a outra. E os três dançaram. A dança foi lenta, imperfeita, carregada de emoção. Não havia plateia, nem câmeras, nem testemunhas além da noite que os envolvia. Mas naquele trio, algo sagrado se manifestava. A reconexão. Cada movimento contava uma história, de perda, de silêncio, de recomeço. E quando a música acabou, não disseram nada. Apenas permaneceram ali, de mãos dadas, respirando juntos. Era como se o tempo, que antes fora vilão, tivesse finalmente pedido desculpas. E naquele instante, Eduardo compreendeu que a vida não precisava voltar a ser como antes. Ela podia ser nova, diferente, mais sensível, mais verdadeira. Era o fim de um ciclo e o começo de outro. Um que ele jamais imaginou viver, mas que agora não trocaria por nada. No dia seguinte, Eduardo levou Daniel até o terreno onde seria construída a nova sede da ONG. Mostrou os projetos, apontou as áreas adaptadas, os espaços de convivência. Daniel observava tudo com olhos brilhando. Aqui vai ser nosso lugar de ensinar outros a dançar com os braços, né, pai? Eduardo assentiu, engolindo a emoção. Tainá, que os acompanhava, olhou para o céu e agradeceu em silêncio. A caminhada deles ainda teria obstáculos, sim, mas agora havia chão firme sob os pés, mesmo para quem não podia andar. O amor deles não seguia manuais. Era feito de escolhas diárias, de pequenos gestos, de silêncios respeitados. E isso, sabiam todos os três, era mais do que suficiente. Na porta da nova sede, ainda em obras, Eduardo fixou a primeira placa simbólica. Nela, os dizeres simples escolhidos por Daniel. Aqui, a gente dança com quem não consegue caminhar. Ao ver a placa, Tainá chorou. Não era tristeza, era gratidão por ter sido instrumento de cura, mesmo sem nunca ter se planejado para isso. Eduardo segurou sua mão, e Daniel fez o mesmo. Dadas assim, de mãos, eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Um silêncio diferente daquele do passado, agora cheio de presença, de memória, de amor. Porque no fim, a verdadeira transformação não estava nas grandes conquistas, mas nos afetos cultivados com paciência. E se houvesse uma lição naquela história, talvez fosse esta. Às vezes, tudo o que alguém precisa é de alguém que permaneça e dance.